Bom, pessoal, então hoje a gente vai começar o nosso curso, né, de, assim, propriamente de aulas mesmo, expositivas, né, da nossa disciplina de Fundamentos Epistemológicos da Pesquisa em Psicologia. Então, semana passada nós falamos um pouco sobre como é que vai ser o programa da disciplina, né, primeiro 5 aulas expositivas, um pouco sobre a questão epistemológica, a partir da história da filosofia, para pensar desde já a questão do conhecimento na psicologia. Eu vou tentar enfocar nessas aulas mais a discussão que se relacione com a psicologia, a problemática da subjetividade, sobretudo, né? Bom, então, nessa primeira aula, né, a gente tem que fazer uma espécie de panorama histórico conceitual, né? Porque se a gente vai falar do problema da subjetividade, né, o problema do conhecimento relacionado com a subjetividade, do ponto de vista da história da filosofia, sem dúvida, a gente tem que se reportar a problemática da filosofia moderna, né? Então, por isso que a nossa disciplina começa com Descartes e depois vai para Kant, para a gente discutir um pouco esse problema da fundamentação da filosofia moderna do conhecimento na função do eu. É claro que a história da filosofia é muito complexa, né? Então por isso que é um certo recorte que eu vou fazer aqui nessas aulas, de como pensar essa problemática na história da filosofia e na psicologia. Então o nosso recorte, como eu falei, se direciona para a problemática do conhecimento relacionado à subjetividade. Como é que se pode, então, né, já pensando na nossa disciplina, pensar uma psicologia como ciência, como isso é possível e como isso é pensado, discutido dentro do pensamento ocidental, né, que criou as ciências humanas e a psicologia também. Então, para poder falar desse problema epistemológico do problema do conhecimento, acho que é importante, como eu falei aqui no encontro passado, né, na apresentação da disciplina, que não basta simplesmente fazer uma história das ideias, fazer uma apresentação dos conceitos dos autores, né? Embora seja muito importante, talvez o fundamental mesmo, é mostrar a lógica de uma ciência ou a lógica de um pensamento, como é que ele funciona, quais são seus componentes, a complexidade conceitual, né? O Deleuze e o Guattari, no livro deles, O que é a Filosofia, dizem isso, né? Que a tarefa da filosofia é criar conceitos, mas nenhum conceito é simples. Todo conceito é feito de uma série de componentes que correspondem a uma certa consistência de um conceito. Então, por exemplo, a gente vai ver que o conceito de eu penso em Descartes, ele não é simples, ele tem uma série de componentes, ele é complexo, e ao mesmo tempo, além do conceito ter a sua própria consistência, nenhum conceito existe sozinho, ele sempre remete a outros conceitos. Então, como a gente vê, o pensamento filosófico ele tem a sua própria consistência, que consiste em criar conceitos que explicam, né, que descrevem, né, que problematizam, ou mesmo que criam a própria realidade, e ao mesmo tempo esses conceitos eles não podem existir sozinhos, eles sempre remetem a outros conceitos, do qual eles se relacionam, e aí criam toda uma visão de mundo, uma perspectiva, um recorte do mundo, ou como dizem Deleuze e Guattari, né, os conceitos eles traçam um plano de imanência, eles ajudam a traçar um plano de imanência que constrói uma realidade própria. É por isso que quando a gente vai estudar ciências e filosofia, a primeira impressão que a gente tem é que a filosofia cria um mundo próprio. Aliás, as ciências também, né? Quando a gente vai estudar física, ou química, ou biologia, a gente vê que cada ciência cria um mundo muito próprio, um mundo insólito, um mundo muito diferente do senso comum. E isso é uma das perspectivas que está desde o pensamento grego, uma crítica ao conhecimento comum, uma crítica ao senso comum, uma crítica à doxa, à opinião, e como é que a gente pode ultrapassar a opinião e construir um conhecimento seguro, um conhecimento fundamentado. Então, esse é bem próprio das ciências e também da filosofia. A partir dos seus conceitos, criar um mundo próprio, um mundo estranho até, né? Na filosofia a gente vê muito isso, né? O mundo dos filósofos é um mundo muito estranho, é uma nova realidade que eles criam, mas paradoxalmente, e isso é o mais estranho da filosofia, esse mundo estranho que os filósofos inventam é ao mesmo tempo o nosso próprio mundo. Então a gente começa, a partir dos conceitos e teorizações e problematizações da filosofia, mas também da ciência, a gente começa a olhar para o nosso próprio mundo do dia a dia com outros olhos e começa a agir também sobre a realidade de uma outra maneira. Então, mas para fazer isso, como eu disse, não basta simplesmente falar da consistência interna das teorias e dos conceitos.
é necessário também, para a gente entender melhor essas problematizações dos filósofos e dos cientistas, que a gente relacione essa história interna dos conceitos com uma história externa do mundo, ou seja, onde os filósofos e cientistas estão situados, qual o seu período histórico, como eles são influenciados por uma série de fatores, como políticos, econômicos, sociais, estéticos. Então, é necessário uma história externalista. Então, um pouco que eu vou tentar fazer nessa primeira aula e um pouco menos nas próximas aulas também, mas mais nessa aula, de falar da relação das problemáticas da filosofia, inicialmente nessa aula, com problemáticas histórico-políticos sociais que influenciaram ou que foram uma espécie de contexto de aparecimento desse pensamento muito próprio, que é a filosofia, e mais especificamente, dentro do campo da filosofia, a epistemologia, que dentro do campo da filosofia, a epistemologia é uma área que estuda sobre o conhecimento. O conhecimento é possível? O que é o conhecer? Se é possível conhecer, como isso se dá? Qual é o fundamento do conhecimento? É possível um conhecimento seguro? Então, são algumas questões que permeiam a área da epistemologia, que é uma área da filosofia. Bom, a filosofia tem várias outras áreas, né? Como a ética, que estuda o problema da ação humana, a política, que estuda o problema da relação dos sujeitos entre si, a estética, que estuda a teoria da sensação e a teoria da obra de arte. Tem muitas áreas na história da filosofia, inclusive a epistemologia. Bom, então eu vou tentar apresentar então um pouco sobre essa história da filosofia. É uma história muito geral, tá, pessoal? Uma história muito panorâmica. Eu vou tentar traçar em linhas bastante grossas, assim, essas certas problemáticas da história da filosofia, relacionado, né, à história do mundo também. E acho que para vocês vai ser uma espécie de retomada da disciplina de filosofia que vocês estudaram na faculdade, né? Imagino que todos de vocês já estudaram. E uma série de coisas que vocês estudam e aprendem por aí, né? A filosofia permeia o nosso mundo, permeia a psicologia. A própria psicologia, inclusive, né, como comentei aqui na aula passada, a psicologia foi durante quase toda a história da filosofia, durante mais de 2000 anos, uma área da filosofia, né? Então, a psicologia como área da filosofia que estuda a mente, estuda a alma, né? Então, entender um pouco como é que isso surge, né? No pensamento grego e posteriormente como é que isso se desenvolve é fundamental para nós. Tá bom? Até aí alguma dúvida do percurso que a gente vai fazer nessa primeira aula? Então, ao longo da explanação, se quiserem perguntar, é só levantar a mão, tá? E também ao longo da aula eu vou fazendo algumas pausas para vocês perguntarem, participarem, fazerem comentários, tá? Fiquem super à vontade. Então, o problema, né? É como fundamentar, né, como eu falei, né, um conhecimento seguro que nos oriente no pensamento, na ação e nas técnicas. Então, nós agimos, né, nós como humanos, nós agimos, nós pensamos e nós fazemos coisas, nós modificamos o mundo. E aí as culturas humanas, né, a diversidade humana tem milhares de formas de pensar, de agir, de criar objetos, de mudar o mundo, né? Só que os gregos, eles se colocaram essa questão, né? Na verdade, outros povos também colocam essa questão, né? A busca de um conhecimento seguro, né? Então, várias culturas encontram formas autóctones, né, de fundamentar o seu conhecimento, né? As artes, a poesia, a religião, né, que é uma coisa que permeia muitas culturas, né? A busca de encontrar um fundamento seguro para o conhecimento a partir da magia, a partir dos deuses, e por aí vai. Então, isso permeia muitas culturas. A grande diferença, né, e de certa maneira uma originalidade dos gregos, pelo menos na sua época ou no seu entorno, é que eles buscaram fundamentar o conhecimento para além dessas narrativas tradicionais, para além do mito, da poesia e da religião. Não que os gregos não tivessem religião, eles tinham uma religião politeísta, muito influenciada por diversos povos asiáticos, egípcios. Não que os gregos não tivessem a sua poesia, eles tinham Homero, eles tinham Hesíodo, eles tinham suas artes, sua estética.
Não que os gregos não tivessem a sua política também, né? Os gregos inventaram a democracia, eles tinham sua própria forma de organização social e política. Então, eles buscaram, né, a partir da democracia, das artes, da poesia, da religião, fundamentar o seu conhecimento. Mas chega um certo momento na história grega, né, que inclusive coincide com o surgimento da democracia, que é considerado por alguns um certo apogeu da cultura grega, que se deu mais ou menos ali entre o século VII e o século VI a.C., quando a democracia grega se difundiu por meio das cidades gregas, né? É importante lembrar que a cultura grega clássica, né, essa época que a gente está falando, os gregos eles se constituíam em cidades-estado, né? Então eles não tinham império, muito diferente então dos outros povos asiáticos, por exemplo, ou da África, do norte da África, como os egípcios, como os persas, que se organizavam numa estrutura imperial, onde existia um soberano que ditava a lei, que era praticamente a divindade na Terra. Os gregos não tinham império. Então, esse é um primeiro aspecto interessante para pensar o surgimento da democracia, mas também da filosofia grega. Os gregos não tinham um fundamento de autoridade vertical, transcendente. Não existe um imperador que dita as leis. São os próprios cidadãos que se unem para criar suas próprias leis. Então, veja, o que a gente percebe aí nesse gesto político dos gregos, né? Esse gesto histórico, social e político dos gregos. Que os gregos criam um certo campo de imanência. Eles juntam uma série de pessoas de multiplicidades, e nessa multiplicidade é que um conhecimento se dá. Um conhecimento, uma estrutura, uma lei é construída pela multiplicidade dos elementos que aparecem. Então, não é um imperador, não é Deus que impõe a sua lei, mas são a multiplicidade que cria suas próprias leis. E como é que essa multiplicidade cria suas próprias leis? Por meio da linguagem. Então, isso é um ponto importante, né? Que é a linguagem que vai fundamentar a democracia grega, mas também a filosofia. E daí a gente já começa a perceber uma discrepância, uma mudança da filosofia com relação à religião, com relação à poesia, mas a proximidade da filosofia com a democracia. É necessário que os sujeitos falem e nos seus atos de fala, nas suas conversas, nas suas discussões, eles vão construindo paulatinamente os critérios do seu próprio pensamento, da sua ação no mundo. Então, essa é uma certa originalidade grega, né, que alguns autores antigos chamavam de um certo milagre grego. Né? Então, os gregos criaram a razão. Então, veja, a razão, a gente tende a tomar a razão como uma coisa essência, uma essência humana. É da nossa essência ser racional. É uma coisa que o filósofo grego falou, né, que foi Aristóteles. Ora, mas antes dele, Sócrates, de uma outra maneira. Mas, ora, a gente, quando vê essa história, né, a gente percebe, então, que essa razão, ela não é exatamente uma essência humana, ela é uma invenção. A razão é inventada, e a razão é inventada pelos gregos. É interessante pensar, né, a palavra razão, né, em grego é logos. E logos, né, em grego tem vários significados, né? Um deles é discurso, outro é palavra, outro é enunciação, outro é narrativa. É interessante que a palavra grega mito, né, também vem desse princípio, dessa etimologia de narração. Então, o mito é uma narração e a razão também é uma narração. Mas qual a diferença do mito para o logos? É que o mito é uma narração que se fundamenta na inspiração do poeta. O poeta ele é inspirado pelos deuses, ele é inspirado pelas musas. Enquanto que o filósofo não. O filósofo ele não é inspirado por nenhuma força diferente da força humana. O filósofo simplesmente fala o que ele percebe, o que ele pensa, e qualquer pessoa pode entender, que conheça a língua, né? Pode entender e pode problematizar. Então, veja, a própria linguagem já cria esse campo de imanência, como diria o Deleuze, fora de um campo de transcendência. Então, o que é um campo de transcendência, um campo de verticalidade? É um campo de autoridade. A autoridade é dada pelas musas, pelos deuses ou por um imperador. Quando você cria um campo de imanência, onde vários sujeitos se unem pela linguagem, já não há mais o discurso de autoridade. Ou seja, a linguagem ela tem que sustentar nela própria. A problematização, as ideias, têm que sustentar nelas mesmas. Então, isso é uma espécie de aproximação para isso que o Deleuze fala no que é filosofia,
do que seja um campo de imanência. É necessário que os conceitos se fundamentem neles próprios. É necessário que o pensamento tenha sua própria consistência. Então, o discurso de autoridade, então, é meio que excluído do pensamento filosófico. Então, vocês vejam que, ao falar da filosofia, eu já estou falando de ciência. Então, as raízes da nossa ciência moderna, da ciência que a gente vive hoje, que pratica na universidade, tem as raízes lá no surgimento da razão grega. Então, um ponto importante, a racionalidade que a gente pratica, ela é inventada. Então, ela é histórica. Agora, então, nesse ponto, se a gente pensa que a razão é inventada pelos gregos, a gente tem que dissociar razão de pensamento. Então, isso é muito importante. Então, se nós praticamos filosofia, se nós praticamos ciência, a gente não está dizendo que toda a verdade está desse lado, né? E nem que só existe esse tipo de pensamento ou que esse pensamento é superior a outros. É claro que na história do Ocidente, muitos, e talvez até hoje, acham que a razão, a racionalidade científica, filosófica, ela é superior a outras formas de pensamento. Mas se nós fizermos uma análise rigorosa, a gente vai ver que, na verdade, a razão, o logos, é apenas uma forma de pensamento. Existem outras. Como falei, o pensamento nas artes, o pensamento na religião, o pensamento na política, o pensamento de senso comum, o pensamento nas suas diversas formas, nas instituições, na família e por aí vai. Então, existem diversas formas de pensamento. Dentro do pensamento, os gregos inventaram essa nova forma de pensar chamada razão. E sobre os gregos ainda vou falar mais algumas coisas, né, sobre isso. Então, os gregos, então, né, eles buscaram, ao inventar a filosofia, um conhecimento seguro que nos oriente no pensamento, na ação e nas técnicas. Ou seja, o que os gregos buscavam? Os gregos buscavam critérios. Quais critérios podem nos orientar no pensamento, na ação e nas técnicas? Então, veja, essa divisão aqui é uma divisão bem aristotélica, né? Essa divisão de que tem 3 tipos de conhecimento, diz Aristóteles. O conhecimento prático, que ele vai chamar, que tem a ver com a ética e a política, que é a ação. Então, como é que a gente orienta a nossa ação individual, a ética, mas também social, a ação política? Então, é o pensamento prático. O outro pensamento, o pensamento que o Aristóteles chama de poético, né, que é o fazer, né, como nas artes, mas também na tecnologia, nas ciências, né? Como é que eu posso, por meio do conhecimento, manipular a realidade? Então, são as diversas técnicas. E, por último, o pensamento que se pensa a si próprio, ou seja, o pensamento teorético. Como é que o pensamento pode pensar a própria teoria, o próprio conhecimento puro? Então, é o que Aristóteles chamava de teoria, né? O pensamento teorético. Então, Aristóteles fala que tem 3 tipos de pensamento. O pensamento teorético, que é o pensamento se pensando. O pensamento prático, que diz respeito ao pensamento que altera o próprio sujeito da ação. Então, veja, o conhecimento na ética e na política, ele não é transitivo, ele não sai do sujeito e vai para uma outra coisa. É um conhecimento que volta para o próprio sujeito e que o transforma. É a ética e a política. E, por fim, o pensamento que sai do sujeito e altera a realidade. Então, é um pensamento transitivo, que vai em direção ao objeto e o transforma. É o pensamento técnico, ou, como Aristóteles chama em grego, né, poético, né, artesanal, técnico. Então, são essas 3 formas de pensamento, né, que Aristóteles cartografa e que os gregos buscavam, né, por meio da filosofia, por meio da razão. Como fundamentar esse conhecimento, né, que nos oriente nesses 3 aspectos, no pensamento, na ação e nas técnicas. Bom, mas aí dando um salto de milênios, né, saindo dos gregos e chegando na modernidade, no século XVII, que é o objetivo maior aqui na nossa disciplina, que é falar da psicologia, ou seja, da modernidade, então, dando um salto enorme, a gente chega até Descartes, que é um problema que os modernos, mais de 2000 anos depois, vão ter que se colocar, na Europa, que é como pensar a mesma questão, o fundamento para o conhecimento. E o Descartes veio com uma imagem que acho que pode nos guiar, que pode nos orientar para falar do conhecimento, que ele vai dizer que o conhecimento é uma espécie de árvore. Ele fala isso no discurso do método, né? O conhecimento é uma árvore. Existe uma árvore do conhecimento, que tem as suas raízes, a sua copa, né? O caule da árvore, e os ramos da árvore que se espalham, né?
se espalham em direção ao céu, se espalham em direção ao sol, né, para captar a luz solar. E aí o que o Descartes vai dizer, né? Que essa árvore do conhecimento tem uma parte invisível, mas que é a mais importante. Qual é a parte da árvore que é invisível e que é a mais importante? São as raízes. Então, as raízes fundamentam a árvore, mas a gente não vê as raízes. A gente vê só, no máximo, ali a relação das raízes com o caule. Mas as raízes a gente não enxerga. Mas, sem as raízes, a árvore não se sustenta. Para Descartes, as raízes têm dois âmbitos, dois aspectos. Um aspecto que ele chama de metafísica, né, que tem a ver com o pensar o próprio ser, o pensar o próprio pensamento. E outro principal aspecto da raiz é a teologia. Então, segundo Descartes, que é a problematização, o estudo sobre Deus, o ser de Deus. Então, a metafísica estuda o ser da natureza e a teologia estuda o ser de Deus. Então, veja, para Descartes, seguindo uma longa tradição que vem desde os gregos, esses dois aspectos que são fundamentais à realidade são invisíveis, né? O ser de Deus e o ser do mundo, metafísica e teologia. Então, isso é invisível, mas esse aspecto invisível sustenta toda a árvore. Então, na opinião de Descartes, o fundamento, a raiz do conhecimento, tem esses dois aspectos: a metafísica, ser do mundo, e a teologia, o ser de Deus. Bom, mas aí vem a própria árvore. Como é que a árvore se desenvolve? O seu caule, né? A copa da árvore. Para Descartes, que é o aspecto visível, né? Então, o aspecto mais visível de uma árvore, né, junto com os galhos, é a copa. Para Descartes, essa copa da árvore é a física. Então, a gente já vê aí a inflexão moderna para o conhecimento. A importância do materialismo, a importância de manipular a natureza, de manipular o mundo externo. Então, esse mundo visível ele é físico, feito de forças físicas. Então, para Descartes, a física tem um lugar central no conhecimento e nas ciências. A física é o caule da árvore. E a partir da física, ou seja, a partir da matéria e das forças, vários galhos se distribuem. E o que são esses galhos? São as ciências particulares. A biologia, a química, e a gente pode falar hoje de diversas outras ciências, né? Climatologia, astronomia, medicina, enfim, todas as ciências, né? Enfermagem, mesmo a psicologia. Então, as diversas ciências são aplicações específicas dessa copa física. Então, veja, então aí a gente já percebe que só pode existir ciência, na perspectiva moderna, que se fundamente numa física, ou seja, num materialismo. No entanto, essa própria física está enxertada numa metafísica e numa teologia. Aí o interessante dessa visão, né, dessa metáfora, né, do Descartes, né, que é bem interessante, bonita também, não deixa de ter a sua beleza, né, é que o que a gente percebe nessa imagem de Descartes? Uma certa verticalidade. Como eu falava para vocês, de uma certa transcendência. Então, o conhecimento ele é hierárquico. Ele tem um fundamento, metafísica e teologia, ele tem um desenvolvimento, é a física, e ela tem aplicações, que são as ciências particulares. Então, claramente, é um conhecimento hierárquico, né? Tem uma hierarquia muito colocada aí. E, ao mesmo tempo, uma transcendência. Então, eu falei aqui várias vezes da palavra imanência, né? E falei até de transcendência, mas não expliquei exatamente o que é imanência e transcendência. Transcendência, grosso modo, a gente pode dizer que transcendência é separação. É alguma coisa que está separada. Então, por exemplo, quando a gente pensa que Deus é um ser separado do mundo, isso é transcendente. Então, Deus é de uma substância diferente da substância do mundo. Isso é uma transcendência. Deus é separado, tá em outro lugar, e ao mesmo tempo ele é de uma substância muito diferente da substância do mundo. E isso gera muitos problemas, né? Então, por exemplo, se a gente fala assim que Deus é uma substância espiritual e logo ele é impalpável, e o nosso mundo é material e palpável, como é que um ser impalpável pode manipular um mundo palpável? Então, qual é a relação entre duas substâncias completamente diferentes? Uma substância incorpórea e uma substância corpórea. Como é que o incorpóreo pode manipular, criar um mundo corpóreo? Isso é um problema. Então, a transcendência implica essa separação. E, a partir dessa separação, uma hierarquia. O que vem primeiro? É o espiritual ou é o material?
Então, você pode pensar, por exemplo, como o mundo contemporâneo pensa, que o material é principal. Daí você pensa que o espírito é uma derivação da matéria. Mas você pode pensar o contrário disso. Você pode pensar que o espiritual vem primeiro e que a matéria é uma derivação do espiritual. Isso parece muito abstrato, mas é muito concreto para nós psicólogos, porque essa problemática da transcendência entre espírito e corpo, entre espírito e matéria, é o problema na psicologia da separação e relação entre mente e corpo. Qual é a relação entre a mente, que é incorpórea, com o corpo, que é corpóreo? Então, veja, esse problema do conhecimento metafísico, ele tem consequências para o campo da psicologia desde os gregos. Porque os gregos, a partir de Sócrates, começaram a pensar, mas qual é a natureza do humano? Então, Sócrates vai pensar essa separação de mente e corpo. Mas antes, os gregos já estavam se colocando nessa questão da natureza da realidade. A natureza espiritual, incorpórea, é a natureza material, corpórea. Então, grosso modo, isso é transcendência. O que é imanência, né? Então, imanência é o contrário da transcendência. Imanência é dizer que não há separação, que o espiritual e a matéria são uma coisa só. Ainda que o espírito e a matéria possam ser pensados como aspectos diferentes da mesma realidade. Então, na verdade, o pensamento da imanência seria assim: o espírito é um materialismo sutil, ou a matéria é o espírito de maneira mais grosseira, digamos assim. Na verdade, existem várias soluções possíveis para a imanência, né? Tem muitos autores que vão pensar, por exemplo, o espírito e a matéria, e a mente e o corpo, de uma maneira imanente. O Spinoza, no século XVII, o Bergson, no século XX, o Deleuze, também no século XX, o David Hume, no século XVII. Muitos autores que vão pensar em imanência. Mas é bom avisar desde já que essa tradição da imanência foi uma tradição que perdeu na história da filosofia, na história do Ocidente. A imanência ela foi esquecida, a imanência ela foi marginalizada. O pensamento que venceu, a tradição que venceu a história do Ocidente é a tradição da transcendência, de uma separação entre mente e corpo e de espírito e matéria. Tem várias razões para isso, eu vou trazer algumas aqui ao longo da aula, mas depois a gente explica isso melhor. Então, deu para entender, pessoal, em linhas gerais, esses conceitos de imanência e transcendência, porque são conceitos importantes que vão nos guiar, que eu vou citar muitas vezes aqui nas aulas, tá? Alguma dúvida sobre isso, alguma questão, ou de tudo que eu falei até aqui? Tudo certo, professor. Tudo certo? Se quiserem falar alguma coisa, tá? Fica à vontade. Uma dúvida. Boa tarde, bom dia, né? O senhor fala que a questão da imanência vai ficando cada vez mais marginalizada pela filosofia aqui no Ocidente, né? E como é que fica isso no Descartes, né? Porque ficou essa dúvida para mim, como é que ele trabalharia, né? Se ele focaria também na questão da transcendência e... É isso. Dizendo de maneira rápida, Natácia, que a gente ainda vai chegar nisso mais para frente, daqui a pouco, mas Descartes responde isso de maneira transcendente, né? Como a gente viu, né? A resposta cartesiana ela não é imanente. Então, a gente vai ver, né, a importância de Descartes na história da filosofia, porque Descartes, como todo filósofo, né, ele é revolucionário. Né? Não existe filósofo, se é filósofo de verdade, que não seja revolucionário. Porque a filosofia sempre cria novos conceitos, os filósofos, né, criam novos conceitos, então eles revolucionam a nossa maneira de pensar, de perceber e de agir também. No entanto, os filósofos podem seguir uma certa tradição. Então, Descartes, por mais que na época dele, a gente vai ver, ele foi revolucionário, ele foi um crítico da religião, um crítico da escolástica, abriu o caminho para uma nova ciência, para uma nova filosofia. Por outro lado, Descartes ele é fiador, ele é dependente, ele é herdeiro de uma tradição da transcendência, de uma separação entre mente e corpo. Então, isso é uma das proposições centrais do Descartes, né, que imagino que vocês sabem, que é a ideia de que existem duas substâncias, uma substância que pensa, incorpórea, e uma substância corpórea, material, o corpo, e todos os corpos. Então, Descartes ele vai pensar a partir de uma transcendência, de uma separação. E a gente vai ver que é o problema da transcendência. Né? Na medida que a transcendência cria essa separação, ela vai ter que falar sobre a relação de seres que estão separados. Né? Então, é que nem um problema do divórcio. Né? Você se divorcia de alguém, mas vira ex para sempre. Né? O ex dura para sempre. Né? O casamento não dura.
pode não durar, mas o ex dura para sempre, né? Então, qual é a relação entre mente e corpo? Se você separa, você vai ter que dizer a relação entre os dois. Então, Descartes, de alguma maneira, está dentro disso, né? Dentro dessa tradição da transcendência. E é como a gente vê na questão do conhecimento, né? A visão de Descartes sobre o conhecimento ela é hierárquica, né? Então, o conhecimento não é, como vai dizer, por exemplo, Deleuze e Guattari, um rizoma. Não é uma imanência. É uma transcendência, uma árvore. Tem uma hierarquia muito clara aí. Então, vocês vejam que a hierarquia instaura o quê? A transcendência instaura o quê? Hierarquias, né? Como no Império, um imperador faz, né? O imperador, ele se impõe como um deus ou representante de Deus, cria uma casta que fica em torno dele, né, no palácio, a burocracia imperial, e os súditos que trabalham para o imperador. Então, é hierárquico. Uma democracia, tal como os gregos inventaram, não é uma transcendência. A democracia é um campo de imanência. E a gente poderia falar longamente aqui sobre a democracia grega, né, e os aspectos muito interessantes sobre a democracia grega, como, por exemplo, que os seus representantes eram sorteados. Isso é muito interessante, né? Então, ninguém se candidata na Grécia Antiga para exercer uma função pública, você é sorteado. Então, todo cidadão, né, podia ser sorteado para exercer uma função pública. Tem muitos aspectos interessantes na democracia grega, que é um campo de imanência. E é por isso que os gregos, desde o início, eles vão se defrontar com esses dois paradigmas, o paradigma da imanência e o paradigma da transcendência. Por quê? Porque eles criaram um campo de imanência, uma liberdade, né? A liberdade dos indivíduos de falar, de se colocar e de construírem juntos uma cidade. Mas, ao redor dos gregos, só existiam impérios. Os egípcios, os persas. Então, a tradição do império estava em toda parte. Depois veio o Império Romano, né? Veio o Império Macedônico, Alexandre o Grande, né? Invade a Grécia e submete os gregos. Depois veio o Império Romano. Então, a tradição imperial ela é muito antiga e está aí até hoje, né? Vide Bolsonaro e bolsonaristas que ficam retomando essas ideias de Brasil Império, hierarquia e tudo mais. Então, é uma ideia, está aí até hoje, mas é muito anterior à filosofia, muito anterior à democracia grega, né? Então, como os gregos viviam essa tensão entre imanência e transcendência do ponto de vista político, obviamente eles vão se colocar essa questão do ponto de vista filosófico e intelectual. Então, qual seria essa questão? O conhecimento, de fato, ele é hierárquico? Existe um outro mundo que fundamenta esse mundo? Ou esse mundo ele tem uma consistência nele próprio e ele se organiza a partir dele próprio? Então, os gregos vão se colocar essa questão desde o início. Descartes, como eu falei, Natácia, vem dessa tradição da transcendência. Depois a gente vai ver melhor como é que Descartes explica isso, como é que Descartes constrói isso.